2026 é logo ali e as eleições já estão chegando e já começa a se mostrar quem de fato pode levar as eleições e ser o novo presidente do nosso país. Antes de falar quem são os possíveis candidatos que podem vencer essa eleição, é bom a gente entender o cenário atual, entender o que está acontecendo com o nosso atual governo e por que ele vem perdendo tanta força e tanto apelo popular. Quando o PT foi eleito, a gente tem que entender que o Lula ganhou em razão de uma desidratação do governo antigo, que era o governo do Bolsonaro. O nível de rejeição bolsonarista, do bolsonarismo foi muito grande por medidas que aconteceram na época da pandemia, né, de ações e falas do antigo presidente. Mas, para você entender o nível e a complexidade que as coisas estão, o governo que venceu, o PT, disse que ia vencer e governar para todos. Quando ele começou a fazer as suas medidas, quando ele começou a colocar a mão na massa de fato, você começou a ver que muita coisa caiu por terra. Disseram que não ia taxar isso e taxou. Disseram que as comprinhas da Shein, por exemplo, não iam ser taxadas e foram. E quando você observa que um governo que disse que ia trabalhar para todos, inclusive que ia trabalhar para todos, mas que o pobre seria o mais visto, o pobre seria o que ele mais aplicaria sua energia e sua força para que saísse da pobreza, da miséria, que não ia ter mais pessoa passando fome, etc, que a gente ia tomar uma cervejinha e comer picanha. Não chegou a picanha, não chegou a cerveja. A realidade é que o governo está perdido. E dentro desse cenário tem algumas informações importantes. Eu quero passar por duas notícias que aconteceram recentemente e a gente vai falar um pouco sobre elas aqui. A primeira delas é a seguinte. Vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que tem enfrentado uma crise na sua popularidade nos últimos meses, disse nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, que é o ano de derrotar a mentira. Lula fez referência às fake news na política. Ele também afirmou que neste ano vai provar que é a melhor opção para o país. Lula fez um discurso para funcionários da mineradora Vale em Belém do Pará. Pouco antes do evento, a pesquisa Datafolha mostrou que os brasileiros que aprovam seu governo são de apenas 24%, o pior patamar de Lula em todos os seus 3 mandatos até aqui. O que acontece? Por que o governo vem perdendo tanta força e a população já não quer mais esse governo? Entenda que o problema de você enganar o povo é que você até pode enganar, mas você tem que mascarar. Antigos governos costumavam fazer isso, inclusive os governos petistas de 2002 a 2016 fizeram isso. Eles enganaram o povo e conseguiram por muito tempo fazer isso. Mas o que acontece? Quando você engana, mas você cria medidas que mascaram o que você está fazendo, é uma coisa. Só que agora as coisas estão ficando escancaradas e isso acontece por causa da internet, a informação é muito rápida. Então, se você observar um vídeo que o Nicolas fez, ele foi altamente viral e aquele vídeo ser altamente viral deixa o governo cada vez mais nutrido. O governo começa a perceber que ele vai perdendo força, por quê? Porque muitas pessoas estão apontando os erros do governo e o governo não está sabendo se comunicar com a própria base. Né? Quando você faz um aceno de alguma ação que você vai fazer, você tem que explicar agora por que você vai fazer, qual que é a medida que você está querendo implementar e o que ela vai te trazer de retorno positivo. O povo não é mais bobo, então quando você vai aplicar uma mudança para o país, então você pega ali, você vai fazer uma taxação X ou Y, você tem que detalhar exatamente por quê. Se você vai taxar por quê? Aonde está o déficit? E o que está acontecendo é que a gente está com recorde de arrecadação. O governo está cada vez taxando mais, arrecadando mais e mesmo assim a gente está em déficit. Por que a gente fica em déficit? Todo mundo está vendo que o país está indo para uma ruína, está indo para 2026, 2027 quebrar mesmo, quebrar de fato, porque a gente tem muita saída de dinheiro e isso é uma conta básica, sai mais dinheiro do que entra, então o nosso cenário daqui a alguns anos é que o país realmente quebre. Né? E o problema é que a população entendeu isso, a população está cobrando isso. Antigamente, se você observar, já tinha as polarizações. A polarização de 50% de um lado, 50% do outro, ela sempre existiu. Isso não é pretexto, não é um problema. Então, qualquer erro do governo Lula já teria esses 50% que ficariam alfinetando o governo. Fato, isso é normal. As pessoas vão compartilhar notícias contra o Lula, etc.
E isso é uma coisa, um efeito natural, né? Pensando que você tem um polo de um lado que realmente não gosta do governo, que é a tal oposição. Então, isso é natural. O problema é que a base do governo já não concorda com as ações do governo. Então, se você olhar os aliados do Lula, já começaram a entender que não faz muito sentido ficar do lado dele. O barco tá afundando e as pessoas estão querendo sair fora. Isso já começou a ficar escancarado. Você já começou a ver que tem acenos de pessoas que estavam na base do governo que entenderam que não é o melhor caminho ficar perto de uma pessoa que está em ruína. Uma opinião minha é que o governo sabe o que está fazendo. Eu não vejo o Lula como burro. Sendo bem sincero, eu não vejo o Lula como burro. As ações que o governo está tomando, é nítido que ele vai deixar o país arrasado, bem destruído. E eu não acho que isso é uma medida ruim para o governo. O Lula muito provavelmente não consegue competir as próximas eleições. E isso eu vou falar para você porque o Lula tá muito velho. O Lula, de fato, ele não possivelmente, com os seus 82 anos, vai conseguir participar das próximas eleições. Eu não sei, isso é muito difícil de dizer, mas eu já acho que com os problemas de saúde que ele vem tendo, acaba ficando muito complicado que ele vá concorrer às próximas eleições. E pensando que uma esquerda, a ala da esquerda vai ficar muito danificada sem o Lula, e é óbvio que eu acho que qualquer candidato da esquerda hoje vai perder para um candidato de direita, fora o Lula, né? O Lula poderia, e aí é uma opinião, ele poderia estar assim, fazendo medidas e tomando ações que enfraquecessem de forma nacional o país, de forma nacional. Então a percepção de um problema começa a ser notado e uma bomba estoura daqui 2 anos, quando ele não for competir. E ele fortalece a sua base regional, a sua base municipal. O que eu estou querendo dizer com isso? O governo, ele está tomando medidas que há um impacto no bolso das pessoas. De fato, a gente está sentindo isso ao ir no mercado, aí abastecer o carro, etc. A gente começa a notar que as medidas do governo estão ruins. Mas ainda, se você for analisar com alguns anos atrás, ainda é mascarado. A gente vê esse gasto, a gente percebe no bolso, mas ainda não é algo absurdo. E por que eu estou dizendo que ainda não é absurdo? Porque vai ficar pior. Vai ficar pior. E provavelmente quem vai pegar essa bomba é o próximo eleito, que não vai ser alguém de esquerda. Muito possivelmente a esquerda não vai vencer as próximas eleições. E por não vencer as próximas eleições, essa bomba vai cair num colo de alguém que vai ter que consertar um país quebrado. A chance de retomar em passos curtos a economia brasileira é positiva, pode ser que realmente melhore, mas entenda que o estrago vai estar feito e para você resolver isso em 4 anos vai ser muito difícil. Entenda que 4 anos para resolver um problema criado por um governo anterior não vai fazer com que aquele governo não seja manchado também por essa economia ruim que o país estava. E aí possivelmente uma ala esquerdista novamente, com outra liderança, pode tentar disputar as eleições de 2030 com força. Então, a ideia que eu estou dizendo é que às vezes é propositivo essas coisas, são propositivos. E esse valor que é arrecadado, esse valor está sendo destinado para a parte regional, municipal. Então muitos candidatos da base do governo vão ser eleitos, do centro, provavelmente de esquerda, conseguem, não todos, tá? Mas a parte do centro em si, assim, vai se fortalecer muito, porque o governo está liberando verbas. Isso está acontecendo para manter o funcionalismo público também, eles gastam muito. Então entenda que o governo não está tomando medidas sem pensar. As coisas são pensadas. Eles sabem dos riscos, sabem das medidas que estão fazendo e estão fazendo mesmo assim. E eu acredito de verdade que nas próximas eleições, a não ser que seja um Bolsonaro contra Lula, há uma grande chance da esquerda ser derrotada. Tá, e vamos para a segunda notícia. E essa segunda notícia eu acho mais importante até do que a primeira e a gente vamos discutir sobre ela. O governo Lula 3, que é o terceiro governo do Lula, na visão de aliados pragmáticos, precisa trocar as posições principais. Botar na Casa Civil um nome que não seja do PT. Citam Simone Tebet ou Renan Filho, por exemplo. E isso seria só o começo das trocas, que já estão quase datadas. O time do presidente, o técnico parece outro, dizem integrantes do governo. O Lula 1 e 2
anteriores, os governos anteriores, jamais deixaria um problema urgente para amanhã. Já o Lula 3 deixa para a próxima semana, ironizam. Foi eleito com a promessa de ser o governo de centro e só fala para dentro, para a base e para o passado. Não tem projeto de futuro, sonho para um novo Brasil, com a qual não possui mais uma conexão. Há um deslocamento profundo sobre o que a população quer e o que não se explica por ser de direita ou de esquerda. E mesmo falando para a base, a mensagem já não chega mais. Porque o problema do governo não é de comunicação apenas, é de mensagem. Aliados pragmáticos defendem que sejam deixados de lado pautas identitárias e o foco seja na vida real. O que eles disseram o que eles vão dizer com isso aqui? O governo, se você observar bem, eu não concordo totalmente com a matéria, porque eu já acho que o governo não está mais falando nem para dentro, ele não está falando nem com a sua base. Esse governo que era para todos, ele não está conseguindo se comunicar nem com a sua própria base, porque a sua própria base está sendo atingida e bordoada por muita informação de todos os lados, né? Então você não vê um governo que consegue alimentar a sede da base dele, e você observa isso na rua. Eu acho que o melhor contato é na rua, quando você vai dialogar com uma pessoa que simplesmente votou no Lula porque não queria Bolsonaro, essa pessoa já não consegue mais defender o governo e nem quer defender, entende? Esse é o voto. Teve um voto que é envergonhado no Lula, né? Aquele voto que fala, pô, eu votei, mas eu me arrependi, etc. Então, você começa a observar que o governo não consegue se comunicar com a base. E aí, é aquilo que eu disse, se ele não consegue ou se ele não quer, se isso é propositivo nesse momento. Mas entenda que o governo, de fato, cada vez mais deixa claro que a sua comunicação, ela não está sendo assertiva. Por quê? A comunicação é o seguinte, às vezes você pode ser muito claro na sua mensagem, mas se tiver alguém para colocar um contraponto que é mais fácil e entendível pela população e joga você contra a parede, eles vão pegar o que é mais fácil, tá? Então, tentando trazer num mundo hipotético, tá? Eu vou passar uma informação e essa informação que eu vou passar é que a gente vai vamos taxar R$100, é um exemplo, a gente vai taxar R$100 por pessoa para poder fazer um levantamento de caixa para o Brasil, tá? E esse levantamento de caixa tem a finalidade A, B e C, tá? Só que tem um outro cara que ele é muito forte também nas redes sociais, ele é muito forte como comunicação, e esse cara vai desconstruir a minha ideia. Ele vai desconstruir falando o quê? Que essa taxação que eu estou fazendo, ela pode ser essa finalidade, mas o intuito real dela é outro. O que acontece é, a verdade não determina o que eu disse ou o que aquela pessoa disse. A verdade determina o que vai viralizar mais, porque as pessoas estão se agarrando a qualquer mensagem que chegue. Então, entenda que o governo de esquerda hoje não tem tato para a internet. Então não é à toa que, se você observar, a força da esquerda na internet é muito menor que a da direita, e é por isso que eles falam diversas vezes em acabar tirando um pouco da força das internets, né? Tudo é inquérito de fake news, tem que tomar muito cuidado com fake news. É por isso que o Lula bate muito falando que tudo é fake news. Por quê? Porque o povo se agarra nas informações, e se agarrar nas informações é porque realmente você apoiar ideias de direita é muito mais fácil. Por isso que eles falam parar de falar sobre ideias identitárias e falar mais sobre o povo. Porque o PT por muito tempo ficou falando sobre coisas assim, de mundo de fantasia, enquanto a prática é outra. Não adianta, você vai falar que você não quer que o seu filho entre num banheiro que seja unissex, por exemplo, ou que, melhor, nem banheiro unissex, que um homem entre no banheiro de uma mulher, etc, assim vai, mesmo sendo trans, etc. É nítido que os pais dessas crianças vão falar que concordam. Então são pautas fáceis de defender, sabe? A ideologia de direita, ela é mais fácil de ser defendida porque é o mundo real, não é o mundo fantasioso que as esquerdas falam. Então entenda que o governo está sendo desidratado dia após dia, isso é natural, e eu acredito que é irreversível a partir de agora, a não ser que muitas medidas aconteçam, e aí é rasgo de dinheiro mesmo, aí é jogar o Brasil no buraco para fazer populismo nesses próximos 2 anos. Mas eu acredito que é irreversível, de verdade. Não, por mais que as esquerdas queiram mudar o cenário, não vão conseguir. O próprio centro já está começando a sinalizar que não está gostando das medidas do Lula. Então
observa-se que o cenário está estranho para as esquerdas. Olhando para isso, a gente começa a pensar que agora vai ter o quê? Novos nomes para comandos do nosso país, né? O que acontece aqui? Aqui é uma coisa que é muito importante de se entender. De um lado a gente tem um governo que realmente está indo pro buraco. Está indo pro buraco e vai vir muito fraco para a disputa de 2026. A não ser que... Voltando, tá? A não ser que o Lula faça coisas mirabolantes e comece a ganhar sua popularidade de novo. E não é nem popularidade, tá? É a sua aceitação do público. E para isso ele tem que rasgar muito dinheiro. E ele mesmo, ele tem que ser a figura que vai concorrer se ele fizer isso. Fora ele, ninguém da esquerda vai ganhar uma próxima eleição. Do outro lado, você tem uma direita rachada. Por que eu falo rachada? A direita, ela tem algumas facetas ali. A direita não é integral e harmoniosa, tá? Ela não, por mais que pareça, não é. Você começa a observar que já há alguns rachas dentro do próprio PL. Então, aí a gente vai entrar na parte prática de como pode ser desenhada uma eleição em 2026 e como que pode mudar o cenário do Brasil, tá? O Bolsonaro está tentando se tornar elegível, estão tentando passar medidas para que ele possa ser elegível, né? Tirando, e já dizendo, eu sou contra isso, não ele ser elegível, mas sobre mudar a lei ficha limpa de 8 para 2 anos, isso eu sou totalmente contra, porque, né, não faz sentido a gente cria uma lei que é para um cara que fez algo errado não poder se candidatar em 8 anos, e aí ele quer reduzir para 2, então isso beneficiaria muita gente de esquerda também. Então não concordo. Beleza. Aí ele tem o Bolsonaro fazendo essa medida. Se aprovado, muito possivelmente o Bolsonaro pode ser o cara que vai concorrer. Eu de fato acredito que não vai rolar, e aí vão tentar um próximo nome. Do Bolsonaro, se você olhar pro Bolsonaro pai, ele vai querer que seja algum de seus filhos. Muito possivelmente, ou uma Michelle. Né? Por mais que eu acredite que ainda a Michelle, ele vai ficar com o pé atrás e vai querer colocar um de seus filhos. Olhando para os outros nomes, aí, por que eu falo que tem os aliados ali, né? A direita tem os seus aliados, mas não estão todos juntos. Entenda que o Bolsonaro, ele tem os seus filhos, tem a Michelle, e ele tem também algumas pessoas que são fiéis a ele. Se você observar, pelo menos até o momento, você tem um Tarcísio de Freitas, que é um cara que teoricamente tá fechado com o Bolsonaro. Por mais da discussãozinha ali com o Marcos Pontes, acho que o Marcos Pontes tá fechado com ele. Você tem uns nomes ali que realmente não vou soltar da mão do Bolsonaro nesse momento. Só que a gente tem um outro ponto, e aí são as figurinhas que estão saindo do bolsonarismo, e aí é pra você abrir seu olho. Tem alguns nomes que começam a surgir numa ala diferente da direita, e eles estão chamando eles de intergalácticos, depois eu explico um pouco porquê, mas esses caras, como Pablo Marçal, como Nicolas Ferreira, como... eu não sei se eu coloco o Deltan nessa esfera, mas, da direita em específico, eu vou trazer um cara do Novo também, que é o Van Hatten. Então, entenda que tem alguns caras numa ala diferenciada ali, que eu tirei da caixinha bolsonarista e coloquei em outra. E ainda tem mais uma, que aí são os caras que correm totalmente por fora, tá? Assim, expressão ainda é muito pequena, se você olhar no contexto geral, mas são pessoas influentes. Então aqui tem movimentos e possíveis partidos futuros que contemplam uma esfera menor, né? Que aí você pega alguns deputados, né? Vou dar um exemplo. Guto Zacarias, você pega a vereadora Amanda Vettorazzo, você pega Kim Kataguiri, que é deputado federal. Você começa a observar que tem uma esfera e que tem pessoas que defendem essa esfera, né? Se você olhar, fala, pô, beleza, mas qual é a expressividade desse grupo? O grupo em si ainda é muito pequeno, mas ele tem pessoas como Danilo Gentili, que o apoia, tinha até um certo momento, acho que o Nando Moura agora deu uma rachada, mas você observa que tem pessoas que de fato apoiam esse grupo de pessoas. Então, ele é um grupo ainda com expressão pequena, mas que tem grandes porta-vozes, tá? Então, entenda que tem essa divisão na direita, essa divisão acontece. A mais expressiva e robusta no momento é essa ala que eu disse que é a caixinha bolsonarista, que é onde está o Bolsonaro e seus filhos, né, que estão integrantes do PL ali, tem Carla Zambelli, etc. Essa ainda é a mais forte. Mas o que está acontecendo é que essa outra caixinha, que tem Nicolas Ferreira, Pablo Marçal, está desnutrindo o bolsonarismo. E o que é desnutrir o bolsonarismo?
é não concordar com tudo. O Bolsonaro, até um certo momento, se você lembrar, tudo que o Bolsonaro fazia tinha gente passando pano. Tudo, 100%. Bolsonaro falava uma coisa grotesca. Ah, não, ele tá certo. É um mito, tá ok, é isso. Era isso. A galera tinha cagado pra realidade. Era Bolsonaro e pronto. Por quê? A popularidade dele era tão alta que não tinha como rachar com o Bolsonaro. Só teve os loucos lá do MBL que racharam com o Bolsonaro no auge do bolsonarismo. Mas as pessoas que são mais vendidas, elas não rompem com o bolsonarismo. Entende? Ela não rompe com o Bolsonaro. Só que eles entenderam que depois das medições de força que vieram acontecendo do Pablo Marçal na última eleição de 22 e agora de novo na eleição municipal, entenderam que o público não é 100% bolsonarista. As outras pessoas que se elegeram com o Bolsonaro começaram a ganhar popularidade por si própria. Então, entenda que muita gente foi eleito com o Bolsonaro, mas essas pessoas começaram a se destacar, né? Então, hoje o Tarcísio tem o seu reconhecimento pelo seu trabalho, não é só Bolsonaro atrás dele. O Nicolas, ele tem o seu reconhecimento pelo seu trabalho, não é só a figura Bolsonaro atrás dele. E outras pessoas fizeram isso também. E aí, quando você começa a observar que tem alguns caras que entenderam o jogo, como Pablo Marçal, Nicolas Ferreira, eles vão começar a fazer o quê? Pequenos alfinetes no Bolsonaro. Tipo, beleza, eu não concordei que o Bolsonaro fez isso. Aí eles vão lá e vão fazer a sua medição. Os caras são bons de internet, eles vão fazer a sua medição. O público ainda tá rachando muito comigo. Então eu não vou bater tanto. Segura mais um pouco, alfineta de novo. Percebi que o público tá vendo. A realidade é que eles vão testar a força até um determinado momento. E pra quem que é bom esse teste? Pro Valdemar, que é hoje o presidente do PL. Porque ele sendo dono do PL, ele sendo o cara que tá lá na cadeira, ele que vai decidir quem vai ser o cara que vai ser candidato. E ele tendo esses confrontos pequenos, essas briguinhas, ele vai conseguir mensurar qual que vai ser o melhor nome para colocar, entendeu? Se ele perceber que tem alguém desse grupinho ou desse grupinho que faça mais sentido, ele vai colocar. Porque ele só tá pensando no poder. Ele já não tá mais pensando... Cara, de verdade, ele tá cagando pro Bolsonaro. Se ele perceber que tem um cara que é melhor que o Bolsonaro, ele vai colocar o cara e o Bolsonaro pode ser preso depois, que ele não tá nem aí. Se a popularidade do Bolsonaro esvair, o Bolsonaro pode ser preso. O Valdemar não vai defender ele. Não vai, isso é fato. Assim como o Bolsonaro também não defendeu vários caras que eram aliados dele. Em vários momentos, os caras foram presos e o Bolsonaro largou os caras. Então, essa medição de força vai acontecer. Então, muito possivelmente, vão vir grandes nomes para a direita. E eu acho que essa disputa da direita vai ser muito forte. Se o Bolsonaro não puder ser eleito, vai vir possivelmente um cara dessa caixinha que eu disse. Vai vir ali um filho do Bolsonaro, etc. Vai vir um cara do Novo. Entendeu? Que o Novo, ele tá nessa esfera desse grupinho aqui, que tem Pablo Marçal, Nicolas, tem uns caras do Novo aqui. Mas esses caras não vão apoiar a candidatura do Pablo. Isso é fato, ele não vai apoiar. Ele não vai apoiar Nicolas Ferreira, é que o Nicolas não pode ser candidato, tá? Mas eles não vão apoiar quem o Nicolas falar. O que eles vão fazer é lançar o seu candidato próprio. Porque lançar o candidato próprio também faz muito sentido porque o Novo quer, tá? Que eu também acho que é um plano de poder ali muito positivo, eu acho que faz sentido o que eles fazem. Lógico que eles se venderam muito, alguns caras, não vou falar todos, tem uma deputada que eu admiro muito, que é a Adriana Ventura, que faz um trabalho excelente, em nenhum momento precisou angariar votos bolsonaristas, então ela é muito boa no que faz. Então você começa a observar o quê? Que esses grupos vão disputar entre eles. E essa disputa, cara, vai ter Pablo Marçal, tá? Ele vai estar lá de novo, brigando pra vencer, vai ter, eu não sei se agora... o Gustavo Lima vai se candidatar, acredito que não, de verdade, mas você vai ter um cara ali, o Bolsonaro, indicando alguém do grupinho dele para compor essa disputa, mas a realidade é uma só. Essa disputa, ela é mais benéfica, porque a gente acredita de fato que já não vai ter a esquerda dominando o país naquele momento, a esquerda já vai estar muito fraca. Só que é uma bomba, quem entrar, quem de fato ganhar, se não for um bom administrador, não colocar boas pessoas, ou se entrar vendido pro centrão, igual foi da última vez que a direita venceu, cara, a gente pode ter sérios problemas. Então, tem que entrar com uma mentalidade diferente, tem que entrar com a equipe boa, tem que entrar sem se vender. E, de verdade, há uma chance de melhorar o nosso país se a pessoa que for eleita for qualificada para isso. Tá, a gente tem um bom governador em São Paulo, a gente tem um bom governador em Minas, são caras que sabem trabalhar e que eu acredito que se um deles ganhasse, a gente poderia ter um Brasil diferente daqui uns 6, 8 anos.
Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nem pedi para você se inscrever no começo, então se inscreve no canal se você gostou, deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem e fora Lula.